Olá pessoal, vamos iniciar nossa disciplina de organização do sistema educacional brasileiro, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago, estarei com vocês. Essa disciplina ela é muito importante porque ela vem falar da LDB, vem falar da história da educação, então vamos nos atentar a ela. Eu procurarei ser breve e mais sucinto possível, tá bom? Como eu sempre digo, qualquer dúvida, por favor, me pergunte, entre em contato. No seu artigo 2, a LDB diz assim: educação, dever da família e do Estado. A educação ela é um dever da família e do Estado. Ela vai ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, se preparo para exercer cidadania e qualificação para o trabalho. Por que é importante a gente conhecer o sistema educacional brasileiro, né? No caso, seria a legislação educacional. Porque os pais, hoje, eles reivindicam o direito dos filhos de estudar, porque a educação é um direito dos alunos e dever do Estado, então a gente precisa conhecer. A educação é direito, da mesma maneira como a saúde é um direito, como o trabalho é um direito, uma segurança e por aí vai. É um direito, né? E esse direito à educação, ela está lá na Constituição Federal de 88. As reflexões sobre os fins da educação nacional nos remete tanto à Constituição como à LDB, porque os fins da educação brasileira estão definidos nessas duas leis, bem como as demais leis nacionais estão vinculadas diretamente com a Constituição. Gente, olha, a LDB, quando Darcy Ribeiro ele criou a LDB, escreveu, né, fez o projeto, ela pegou algumas partes, ela se baseou primeiramente na Constituição, né, porque a Constituição é a carta magna, aquilo que não pode ser mudado, e ele criou a LDB. Então assim, a Constituição e o concurso cai muita pegadinha, né? Porque a Constituição ela não foi alterada, né? A Constituição de 88 continua na mesma Constituição, e só que a LDB ela vem passando por constante mudança. E falando em educação, a gente só tem a Constituição LDB? Não, nós temos as PCN, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, nós temos o PNE e nós temos várias outras leis, né? Só que todas essas são baseadas tanto na Constituição como na LDB. Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases, ela vem a LDB, esses princípios fundamentais, inspira-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, se prepara para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. No que diz respeito ao âmbito educacional, são elencados 11 princípios do ensino que deverá se basear. Então, o ensino ele deverá se basear nesses 11 princípios, né? Que é a igualdade de condição para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade, tolerância e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, eficácia e valorização do profissional de educação, gestão democrática do ensino público, garantido o padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Mais na frente a gente vai abordar um pouco sobre isso. Olha, eu queria que vocês se atentassem ao seguinte. Só um minutinho, pronto. A educação, esse slide foi criado em cima da apostila, né? E a educação ela vem passando por mudanças constantemente. Então, há uma diferença que eu quero falar, olha. Há uma diferença do que está acontecendo hoje, ó. Por exemplo, a educação primária destinada a menores de 7 anos é ministrada em escolas maternais ou jardim de infância, né? Hoje nós conhecemos tudo isso como educação infantil. A educação infantil é dividido em creche, que é de 0 a 3 anos, e pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Ensino primário de matrícula e frequência obrigatória a partir dos 7 anos. Hoje é a partir dos 4, na verdade o aluno de 6 anos ele tem ensino fundamental, né?
com mínimo de 4 anos de duração, podendo ser organizado em classes especiais ou curso supletivo para os que iniciaram com atraso. Fica isento da obrigatoriedade de ensino primário os casos impedidos pela pobreza extrema de pai responsável, pela falta de escola, pela matrícula encerrada, pela doença, pela neurologia grave. Gente, olha, observe, hoje só de 0 a 3 anos a creche aqui não é obrigatório para matricular, mas na educação infantil hoje é de obrigação dos pais matricular e não é para não ficar impedido, porque hoje temos transporte escolar, hoje tem escola em todos, acredito que em quase todas as localidades. Aqui não tiver, tem uma escola próxima, podem estudar e tem que ter transporte. E também, professor, está falando pela doença, pela alguma causa grave, existe algo chamado pedagogia hospitalar, que no curso para frente de vocês vão entender um pouco. Pedagogia hospitalar, basicamente, ela é um pedagogo, um professor de educação, que ele vai ensinar para pessoas que está hospitalizado, que está no leito, que tem alguma doença como CA ou por aí vai. Mesmo aquela pessoa que está no hospital, ela não pode ser vetada da educação. Ensino médio em prosseguimento ao ensino primário mediante exame de admissão. Eu não sei se vocês sabiam, mas antes do ensino médio ele tinha um exame, tinha um vestibular para cursar o ensino médio, sendo destinado a adolescente, ministrado em 2 cursos, ginasial e colegial, abrangente entre outros grupos, secundário, técnico e formação de professores para o ensino pré-primário e primário, que é o magistério, né? Você já ouviu falar do magistério. Antes da pessoa fazer os 3 anos de ensino médio, tem mais um ano, quero magistério, quero para trabalhar. O curso de magistério foi o que se transformou em normal superior e logo depois, pouco tempo depois, rapidamente, ele se transformou em pedagogia, que é o que vocês estudam. O ensino superior tem como seu objetivo de pesquisa, desenvolvimento das ciências, letras e artes e de formação de profissionais de nível universitário ministrado em estabelecimento, ocupando ou não em universidade, com a cooperação de instituição de pesquisa, centros de treinamento profissionais. Gente, o ensino superior de pouco houve mudança, né? É por isso que a gente vai estudando ali muitas mudanças que aconteceram na educação infantil, no ensino fundamental, até no ensino médio. As mudanças elas foram assim, bem poucas, né, comparado com o ensino fundamental, que teve muita mudança, assim, educação infantil, né, que há uns 5 anos atrás o governo ele tem procurado melhorar a base, né, que é o ensino infantil. Professor, mais uma vez, olha, eu quero que vocês se atentem. A LDB no artigo 2 e no artigo 3. O artigo 2 fala o que? Educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, se preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a LDB está dizendo, olha, a educação é um dever da família e do Estado, é um direito do aluno de aprender, e ela vai preparar o aluno para exercer sua cidadania, para conviver em sociedade, e sua qualificação, para que o aluno venha estar apto a sua qualificação para o trabalho, a sua profissão, para que ele venha dar prosseguimento nos estudos de uma profissão que o mesmo venha a almejar. Olha, isso daqui de novo, como eu falei, a gente vai explicar, né? Que é o artigo 3, né? O ensino ele é baseado nesses 11 princípios, né? Que é importante, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, todos têm que ser iguais, todos têm que ter as mesmas condições, né? Para ele ter o acesso e a permanência na escola. A liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso é um direito no âmbito educacional. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não só as instituições públicas, as instituições também privadas. Olha, coexistência, gratuidade do ensino público e estabelecimento oficiais. Se a escola
Se a escola for pública, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, o ensino lá é para ser público, porque ele é instituição pública. A valorização do profissional de educação. Quem é o profissional de educação, gente? O professor? Acertou. Só que não é só o professor que é o profissional de educação. Todos que compõem a educação, desde o zelador, o vigia, a secretária, o diretor, o coordenador, toda a equipe pedagógica, tudo isso compõe a educação. O professor, ele faz a mágica acontecer, ele desperta o interesse nos alunos, ele faz com que os alunos aprendam. Então, por isso que criaram o piso nacional de professores, né? Que é o mínimo que o professor ele pode e deve receber. A gestão democrática, né, do ensino público na forma da lei, a agilização dos sistemas de ensino, né, a garantia do padrão de qualidade, a valorização das experiências extraescolar, a valorização entre a educação escolar, o trabalho e a prática social. Gente, olha, aqui no 10, a valorização da experiência extraescolar. O que é essa experiência extraescolar? É um conhecimento que o aluno adquiriu e ele não aprendeu na escola, então ele aprendeu fora. Vamos dizer, ele aprendeu lá na roça, ele aprendeu a fazer contas de matemática na roça. Então, esse conhecimento dele não é para ser valorizado só porque ele não aprendeu na escola, não. Ele aprendeu de uma maneira diferente. Então, existem várias maneiras de ensinar e várias maneiras de aprender. O objetivo da educação em nossa sociedade. Qual é o objetivo da educação na sociedade? A educação, ela transforma as pessoas, prepara para que venham viver em sociedade. Um dos objetivos da educação na sociedade é a construção do sujeito apto para agir de acordo com os preceitos estabelecidos como aceitáveis dentro de um contexto social. Então, a educação, ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Que ela vai preparar o indivíduo, educá-lo, formá-lo para que ele venha se adaptar à sociedade. Olha, sabe o que é bem importante? A sociologia compreende que toda a sociedade é formada por indivíduos que possuem uma gama enorme de ferramentas, linguagem, normas, valores, etc., que são utilizados em seus esforços diários em diferentes meios e contextos sociais. Essas ferramentas servem para que o indivíduo consiga se guiar e navegar pelo mar de informações e significados diferentes com os quais entra em contato a todo momento. A educação individual, apesar de termos muito em comum graças aos processos educacionais, ainda somos indivíduos diferentes. Nós estamos na sala de aula, temos muitas coisas em comum, mas cada um somos indivíduos diferentes. Ainda somos indivíduos diferentes. E é correto presumir que nascemos sabendo de tudo, mas ao mesmo tempo não é correto presumir que o processo de formação do indivíduo na educação é algo completamente passivo. Olha, o processo de formação do indivíduo, ele não é 100%, gente, que passivo, né? Não. A pessoa, o indivíduo, ele tem suas emoções próprias. Por mais que... Vamos puxar para o âmbito familiar. Dentro do âmbito familiar, o pai dá a mesma educação para os filhos, mas cada um deles, eles têm conhecimento diferente, saber diferente, educação diferente, postura diferente, mesmo eles tendo recebido a mesma educação, porque somos indivíduos diferentes. Nossa individualidade toma parte do processo de formação, uma vez que não tornamos pessoas com as mesmas formas de pensar, mas tornamos para as mesmas decisões e não estamos exatamente as mesmas concepções do certo e do errado. A situação econômica, as tradições herdadas, diferenças de oportunidades diferenciadas da nossa forma de exagerar e interpretar eventos, de tal forma que mesmo divididos, mesmo espaço social, nos tornamos essencialmente diferentes. Grande parte da nossa formação como indivíduo está sujeita à nossa experiência de vida e às interpretações que tiramos delas.
Gente, olha, o processo de formação de indivíduo ele é bem diferenciado, né? Porque há muitas coisas que podem contribuir, né? O aluno que estuda numa instituição privada, que os pais colocam em instituição privada, mesmo sendo no grupo social de outro aluno que não está, ele vai ter um aprendizado diferente, porque a instituição vai ensinar diferente. O aluno que ele nasce numa família onde os pais, por hábito, ensinam os filhos antes mesmo de chegar na escola, ele vai ter um conhecimento diferenciado. Esses e outros fatores que podem influenciar no processo, né? Educação e do indivíduo. Olha, a legislação educacional. A legislação educacional do sistema de educação brasileiro é regulamentada por inúmeras legislações. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem praticamente a mesma quantidade de leis. Nós temos que aprender praticamente a mesma quantidade de leis que um advogado ele tem que aprender. O principal grupo é composto pela Constituição e pela Lei de Diretriz e Base, né? Como eu já disse, né? Nós temos a Constituição, nós temos a LDB de Darcy Ribeiro, né? Que pegou algumas partes da Constituição, só que ele aumentou, né? Ele contribuiu muito. Aí, ó, aí fala assim, ó, nesse artigo, porque no caso na apostila, vamos falar sobre a Constituição de 88 e da LDB. O dever do Estado é o dever do Estado de ofertar a educação e se concretiza a partir da ação, em especial das políticas públicas. Existe um longo percurso histórico até chegar no campo democrático atual. Cabe salientar que a participação da sociedade foi essencial, visto que a educação nesse sentido amplo não é apenas dever do Estado e não acontece apenas no espaço escolar e instituições de pesquisa. A educação é direito fundamental descrito na Constituição Federal. Sua importância está explícita no texto constitucional, porém o mesmo são elevados substância dos investimentos em educação ainda passa por inúmeros difíceis. Os aspectos legais muitas vezes não são respeitados, são tratados apenas como não programático. Gente, olha, a educação hoje ela é um direito, né, um dever do Estado, só que houve um percurso muito grande, porque antes a educação só era mesmo para as pessoas que nasceram no ambiente, para a grande elite, né, como é chamado nos livros de histórias. Aquelas pessoas elas tinham uma educação. Normalmente o filho de pobre, de agricultor, que nem existia naquela época, ela não tinha. Então, assim, na próxima aula nós vamos ver sobre a história da educação, né? Vamos ver desde os índios, da família real, da era de Getúlio Vargas, até chegar onde chegamos hoje, tá bom? Aí só continuando aqui, ó. A educação na Constituição tem sua primeira manifestação do Brasil na Constituição Russo-Brasileira de 1822, uma pequena passagem que tratava na Câmara que teria, dentre outras atribuições, de cuidar das escolas de primeira letra e de outro estabelecimento de educação que fosse pago pelos rendimentos públicos. A Constituição de 1824 sobre a educação apenas trouxe a gratuidade de instituições primárias para os cidadãos e a possibilidade de criação de um colégio e universidade. Olha, em 1824 a educação ela teve um avanço grande, porque ela trouxe a gratuidade de instituições primárias, né? Naquela época não existia educação infantil, era o primário, né? Que era da primeira à quarta série. Olha, trouxe isso, então aí deixou assim um spoiler, né? Eu posso falar assim, que a possibilidade que futuramente seria criado colégios e universidades, né? Como aconteceu, né? Graças a Deus. Tem que melhorar? Tem, mas nós também já progredimos. O problema da educação é que a educação brasileira está muito em passos largos ainda. Em 1891, com a nova Constituição, o modelo de gestão educacional foi estabelecido. A União era competente para legislar sobre o ensino superior, enquanto os estados legislarem sobre o ensino primário e secundário.
Contudo, a criação da instituição de ensino não foi disciplinada, e com isso a União e o Estado poderiam criar de qualquer nível. Olha, hoje a educação superior, ela continua com a União, né? A União. Mas tem estados que têm universidade, porque assim, a obrigação do Estado hoje, dos estados, é ofertar o ensino médio, somente a obrigação. Mas tem estados que ele oferta, porque antes o Estado ofertava todo o ensino, né? Aí passaram o ensino fundamental e a educação infantil para o município, né? E o Estado ficou com o ensino médio. Então tem estado que tem universidade própria. Na verdade tem município que ele tem universidade, tipo a Universidade Municipal de Dirceu Arco Verde. E se a cidade ela estiver ofertando os ensinos, o ensino que é obrigatório dele, o que é obrigatório é ela ofertar a educação infantil e o fundamental. E se ela estiver ofertando e ela tiver dinheiro para montar uma faculdade, a prefeitura ela pode muito bem fazer isso. Poucas cidades que tem isso, mas existe no Brasil cidade que oferta a instituição privada. Então assim, a União ela se responsabiliza pelo ensino superior, né? Que a educação é dividida em ensino básico, né? E ensino superior. O ensino básico ele vai ter educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas três etapas compõem o ensino básico e também temos o ensino superior. Só um pouquinho aqui, deixa eu puxar, pronto. É importante destacar que no artigo 214, que tratou especificamente sobre o Plano Nacional de Educação, o que não aconteceu com a LDB. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação com duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definição de diretrizes, objetivos, métodos e estratégia de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem, no caso de a redação da pirâmide constitucional. Gente, olha, isso é muito importante, né? Inclusive cai até muito em concursos, né? Em próprio teste seletivo, falando sobre o Plano Nacional de Educação, ou seja, o PNE, como eu já até citei. O PNE ele tem umas metas a cumprir. Que metas são essas, professor? A meta número 1 é acabar com o analfabetismo, né? Erradicar, não ter mais ninguém. O atendimento escolar eles querem que seja para todos, universalização do atendimento escolar, ou seja, eles querem que o atendimento escolar chegue para todos, que ninguém fique. Melhoria, que eu acho isso muito importante, porque eu não posso só erradicar, não posso realizar, eu tenho que melhorar a qualidade do ensino, né? A formação para o trabalho que é importante, né? Por mais que alguém tenha um sonho de se formar em algum curso, mas todo mundo ele quer se formar, ele quer trabalhar, então ninguém quer se formar para ter um diplominha bonito na parede, ele quer ter um curso. E a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Aí estabelecimento de meta e aplicação de recursos públicos à educação com proporção do produto interno bruto, né, que foi incluído lá em 2009. Então assim, gente, esse PNE ele tem um prazo, né, que é de 10 em 10 anos, vai mudando, e tem 5 anos, e vai aparecendo as metas e vão vendo que foi mudando, viu? E aí nós terminamos por aqui a nossa aula. Na aula 2 nós vamos falar um pouco sobre a história da educação no Brasil. E como eu sempre digo, qualquer dúvida, por favor, nos mande mensagem, nos cobre, que nós estamos aqui para isso, tá bom? Tenham bons estudos a todos.